Oi, gente! Finalmente retornando aqui ao meu canal do YouTube. Yes. E isso foi muito pedido lá no meu Instagram, se você não me segue lá ainda, @mel_mainardi. E me pediram muito pra voltar aqui pro canal do YouTube, onde eu gravava as minhas preps, onde eu falava mais sobre a minha vida, mostrava um pouco da minha rotina. Então, aqui estou de volta. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi o meu ano desde o meu último campeonato. Quem não acompanhou tudo aqui, vou deixar o último link do vídeo do Mr. Olympia, que foi o meu último campeonato em outubro de 2019. E desde então eu ainda não competi, então eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi esse processo. Bom, saindo do campeonato do Mr. Olympia, eu quase fui viajar pro Japão. Ia ter um campeonato, um Mr. Olympia amador no Japão. E tava tudo decidido, tava quase comprando passagem, mas aí num estalo de consciência eu resolvi não ir, porque eu ia chegar no Japão um dia antes da competição só. E como é uma viagem muito longa, muitas horas de voo, é um país completamente diferente, eu ia sozinha. Fiquei com medo do meu shape não chegar na melhor forma e eu perder a chance desse campeonato, dessa viagem, por causa de um impulso. Então decidimos não ir. E aí comecei a fazer uma dieta reversa, já pensando em participar de outros campeonatos no começo de 2020. Aí, decidido isso, eu entrei de férias, viajei para Nova York com a minha irmã em novembro do ano passado, e lá eu tive algumas crises de compulsão alimentar. Eu fiquei um pouco frustrada com o meu último resultado, e aí eu entrei numa compulsão alimentar. Voltando para São Paulo, eu fiquei muito deprimida, porque eu tava muito infeliz com o meu corpo, eu tava com um pouco de transtorno de imagem também, então eu tava me enxergando de um jeito completamente diferente do que eu realmente tava. Em janeiro de 2020 eu fui viajar com a minha família para Portugal, e também comi o que podia e o que não podia, não treinei como deveria ter treinado, porque os hotéis lá não tinham academia, tive que ficar me virando lá, e aí a minha insatisfação com o meu corpo só aumentou, né? Quando eu voltei pro Brasil, eu estava ainda numa prep, entre aspas, né? Tava numa dieta reversa, mas mesmo assim eu ainda estava pensando em participar de um campeonato. E aí eu conversei com o meu coach na época, tava super deprimida, tava super chateada, mas a gente iniciou a preparação, iniciei o cutting e assim fomos. Só que por esse meu estado psicológico, eu não tava conseguindo focar 100% na preparação. Toda hora eu tinha vontade de beliscar alguma coisa, ou ficava julgando meu corpo, ficava muito bitolada com isso. E eu não tava enxergando o progresso, sabe? E isso foi me deixando cada vez pior, cada vez numa depressão maior, porque eu tava com esse transtorno de imagem. E aí em março, o meu corpo estourou inteiro, eu tive uma alergia muito feia, vou colocar umas imagens aqui pra vocês verem como que eu fiquei. E eu acho que muito disso foi psicológico, além de algum fator, que eu sou alérgica a alguns cosméticos e algumas outras coisas, eu acho que teve muito fator psicológico também nessa alergia. E aí, gente, pra mim foi o terror, porque logo veio essa alergia, eu não parei minha preparação, eu continuei treinando, continuei fazendo meus cardios, e ela só ia piorando com o suor e com o exercício físico. E eu não queria dar o braço a torcer, porque eu não queria parar minha preparação. E aí veio a pandemia. E eu fui em vários médicos, eu fui em hematologista, infectologista, dermatologista, em tudo que vocês podem imaginar. E ninguém descobria a causa da minha alergia. E tomando os remédios eu fiquei pior, eu tive alergia ao antialérgico. Então eu não sabia mais o que fazer. E aí um dos médicos que eu fui, ele falou, não vai ter jeito, a gente vai ter que te tratar com antibiótico e corticoide, porque inclusive as feridas estavam começando a infeccionar. E aí pra mim foi a hora de falar, de dar o braço a torcer e falar, não, vou ter que largar a minha preparação. E pra mim foi um momento muito difícil, porque competir é a minha vida e a minha maior paixão. E ter tomado essa decisão pra mim foi muito difícil, eu fiquei muito mal. Mas eu tinha que tratar do meu corpo, né? E aí foi assim, fiz um mês de tratamento com antibiótico, com corticoide. Foi uma recuperação extremamente lenta. E eu tive que parar de treinar, né? Porque não tinha condição por causa das feridas. Enfim, e aí com a pandemia também depois desse tratamento, tive que treinar em casa. Pra mim foi muito difícil. Eu sou acostumada a treinar com o meu personal, e aí treinar em casa pra mim, acho que pra todo mundo, né? Não é só pra mim. Foi bem complicado, assim, não dava pra fazer os treinos de força, não dava pra fazer nada.
E foi bem frustrante essa época. E como eu já tinha abandonado minha preparação, então a gente decidiu entrar no off-season de verdade, porque eu nunca fiz um off bom assim, pra ganhar massa muscular, pra ganhar bastante peso, desde que eu virei atleta em 2017. Nesse período, eu comecei um tratamento psicológico também, com a minha psicóloga, e também tratamento com floral. E pra mim, assim, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Ela me ajudou muito nessa questão de autoestima, de não ficar tão bitolada com o meu corpo, tão noiada com o meu corpo, principalmente nessa fase que eu ia entrar agora, que era de ganho de peso, né? Então, foquei no meu off e fui. Comendo muito, fazer refeição livre 2 vezes na semana, era um pouco mais flexível a minha dieta, só que eu também estava treinando muito forte. Meu personal tem um estúdio, e aí quando a gente pôde retornar às atividades, então eu voltei a treinar no estúdio, e aí a gente conseguiu retomar os treinos normalmente. E aí encarei o off-season mesmo como algo necessário, enxerguei a importância dele pro esporte e pra minha vida, e passei de novo a amar o processo. Assim como eu amo o processo de cutting, eu passei a amar o processo de off-season também. E eu consegui chegar no meu auge do off-season muito bem. Isso, apesar de eu ter refeito meu guarda-roupa, apesar de eu estar muito maior do que eu realmente sou, eu consegui ver esse processo com amor e me sentir bem nele. E isso foi muito importante pra mim. E foi aí que eu percebi que eu realmente estava curada dessa noia com o corpo, né? É um período que é super necessário para o atleta, porque no meu último feedback, aliás, em todos os meus últimos feedbacks, eu tinha que ganhar um pouco mais de massa, principalmente na região dos glúteos. E então foi muito importante para mim esse off-season. A gente não pode lapidar algo que não foi construído. Eu ganhei bastante gordura no processo, mas foi muito bom para mim psicologicamente e foi muito bom fisicamente também, porque hoje eu vejo o quanto eu tive de ganho. Aí, em dezembro, além de tudo isso, eu participei da preparação da Fernanda. Ela é estagiária lá na academia, na Personal Pro, e a gente resolveu introduzir bodybuilding na vida dela também. Ela topou o desafio e eu participei inteiramente da preparação dela, das dietas, dos treinos e principalmente dos treinos de pose. Eu ensinei ela a se apresentar e ela se apresentou lindamente. E pra mim, estar nesse ambiente competitivo de novo foi muito importante também pra eu seguir firme no processo e não cambalear, sabe? Quando a gente tem um objetivo que tá muito longe, muito a longo prazo, a tendência é a gente se desmotivar. E eu tava um pouco assim antes. E aí participar de novo do campeonato, da preparação, sentir o cheirinho da tinta, ver ela com o biquíni, pra mim foi muito importante. Aí a gente foi pro campeonato, que foi o Mr. Santos, que foi o campeonato que eu me consagrei overall, que foi quando eu me tornei profissional pela outra federação. E pra mim, assim, foi um mundo de lembranças e de sentimentos e que me fizeram muito bem. E eu consegui seguir na minha preparação 100%. E ela ficou em 4º lugar lá, e eu encontrei minhas amigas biquínis, encontrei fãs lá, então foi muito legal, foi uma experiência bem bacana e foi muito importante pro meu processo também. Enfim, eu cheguei no meu auge do off-season, acho que foi em janeiro, com 64 quilos. E eu vi o quanto isso foi importante pro meu físico, pro amadurecimento do meu físico e pra minha próxima temporada de campeonatos. Eu vou contar com mais detalhes como foi a minha preparação do off, como foi toda a minha dieta, meus cards, meus treinos, no próximo vídeo. E eu também vou contar pra vocês como tá sendo a minha preparação. Eu decidi participar de um campeonato. Um pulinho no futuro. Gente, faz um tempinho que eu gravei o vídeo. E as minhas pretensões de campeonato eram outras. Na época eu demorei um pouco pra editar e postar aqui pra vocês. Mas eu e meu treinador mudamos de ideia. Então, a novidade é que eu estou indo competir no México. Sim, estou indo pra Guadalajara, competir no México Super Show. E então eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, como vai ser esse finalzinho de pré, porque na verdade já tô há 6 semanas do campeonato. Então eu vou mostrar tudo pra vocês em detalhes desse finalzinho de prep e também um vlog super detalhado da viagem. Então eu espero que vocês continuem me acompanhando aqui e torcendo por mim nesse novo desafio. Vou pra lá tentar conquistar o meu Procard, então eu conto com a torcida e com o apoio de vocês. Então não percam os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!